Amém, em nome de Jesus. Vamos orar para dar início à palavra, à ministração da palavra do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que nós tivemos de adoração na Tua presença, em que o Senhor passeaste em nosso meio e recebeste a nossa adoração, onde o nosso pé se colocou, se tornou terra santa e o Senhor se manifestou em nosso meio. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do pastor José Arthur, do obreiro Lucas, do diácono Zidalvo Ferrari, de todos que vão ouvir esta gravação. Obrigada pela minha vida, pastora Patrícia Moura. Muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Não é honra minha, não é honra de ninguém, a honra é tua, a glória é tua. Tu és a fonte, Senhor, de tudo que é ministrado aqui. Não é mérito de ninguém senão teu, Senhor. Fala conosco nesta noite, porque nós temos fome e sede de ti. Queremos ouvir a tua voz, queremos nos sentar aos teus pés e ouvir a tua voz, Senhor. Ministra aos nossos corações, ministra também ao coração daqueles que vão ouvir esta gravação, Senhor. Mesma forma que o Senhor falar conosco nesta noite, que o Senhor venha falar com todos que vão ouvir esta gravação, que vão ouvir esta palavra mais adiante, Senhor. Porque Tu és o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, porque Tu és eterno, início, meio e fim. Tu não acaba nunca de operar. O Senhor opera hoje, opera amanhã e vai operar sempre, Pai. Nos corações daqueles que têm fome e sede, que desejam Teu operar. Eis-nos aqui, Senhor, nos colocamos aos Teus pés para Te ouvir. Que estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que o Senhor trouxe para aos nossos corações nessa noite, o título dela é Cristianismo é revestimento de poder. Cristianismo é revestimento de poder. Vamos abrir em Atos, livro de Atos. Capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 5. Atos 1, do 1 ao 5. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, isto é, aos apóstolos que Jesus escolheu, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, guarda isso, esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja bem, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. E se apresentou aos discípulos com muitos sinais incontestáveis. Ele mostrou as mãos,
ele mostrou o lado, ele falou das coisas que ele havia falado. Então, ele, após ressuscitar, ele voltou a aparecer para os discípulos. E se sentou para comer com eles e lembrou eles uma coisa: não se ausentem de Jerusalém. Esperem a promessa. Lembra? Eu prometi que eu iria para o Pai, mas que eu enviaria o Espírito Santo, que eu enviaria a promessa. Isto é, eu enviaria para vocês o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, o Consolador. Então esperem a promessa, porque eu cumpro o que eu prometo. E se eu prometi que ao ir para a presença de Deus, sentar-me à direita de Deus Pai, que eu enviaria a promessa, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, o Espírito Santo Consolador, então é porque eu vou enviar. Então não desistam, não se ausentem de Jerusalém. Porque João, quando veio antes de mim, João Batista, ele batizou com água para arrependimento. Mas vós, a começar em vós, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Antes de continuar, abre lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos em Jerusalém e reunidos no mesmo lugar. Então eles estavam juntos. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Guarda isso, línguas como de fogo, porque nós vamos ver mais adiante que o batismo é no Espírito e no fogo. Então as línguas eram de fogo, porque o batismo ele não é só um revestimento de poder, mas ele é um revestimento do fogo do Senhor. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Abre lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim. Mateus 3, 11. Mateus 3, 11 diz assim: eu vos batizo com água. Quem está falando isso é João Batista, primo de Jesus, que veio preparar o caminho do Salvador. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador. Então é João Batista que está falando aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Um está junto com o outro. Não existe batismo do Espírito Santo sem batismo com fogo. E nós vamos entender isso. Esse revestimento de poder, através do batismo do Espírito Santo e do fogo sobre as nossas vidas, ele nos é dado para que glorifiquemos a Deus com nossas escolhas e com um proceder segundo o coração de Deus. Porque ninguém na sua própria força consegue escolher
de forma que agrade o coração de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que é Deus quem opera, tanto querer como realizar. Então, nem o nosso querer é mérito nosso. Ele planta o querer em nossos corações. Nós, na força dele, escolhemos. E então ele nos capacita a realizar. Mas esse revestimento de poder é a capacitação para que possamos escolher e proceder segundo o coração de Deus. É a força que precisamos para perseverarmos e permanecermos firmes na presença e na vontade de Deus. E nos tornarmos, então, cada vez mais parecidos com Deus. Cada vez mais ter o caráter de Deus. Cada vez mais olhar com os olhos de Deus, ver a vida como Deus a vê. Então nós temos que estar bem certos que o revestimento de poder não é para que nos sintamos animados e possamos saltitar, e para que a reunião entre os irmãos fique mais animada, com mais gritos, mais euforia, mais saltos, para que possamos cada um falar em línguas e ninguém se entender. Não é nada disso. O batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder, o batismo com fogo, é para isso. Que sejamos capacitados e fortalecidos para sermos testemunhas que vão escolher um viver segundo o caráter de Deus impresso em nós. Esse revestimento, ele se manifesta, sim, com manifestações espirituais, até mesmo porque lemos em Atos 2 que pousou língua de fogo sobre cada um deles e eles começaram a falar em línguas. Eu não estou negando as manifestações espirituais. Eu não estou negando os prodígios e sinais que acompanham a palavra, a pregação da palavra de Deus. E que vem com a manifestação da presença de Deus. Eu não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que nós não somos revestidos de poder, nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós não somos batizados com fogo só para vivermos as manifestações espirituais. Porque quem vive só de falar em línguas, de profetizar, de quicar, de ter visões, de entregar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de revelações, isso tudo é tremendo. É de Deus, mas não mantém ninguém firme na presença de Deus. Porque na hora da tempestade, as tantas línguas que você falou, as tantas revelações que você entregou, as tantas visões que você teve, os quantos gritos de aleluia e glória você deu, não vai lhe dar força para permanecer firme na presença de Deus. A única coisa que pode lhe dar força para permanecer firme na presença de Deus é ser continuamente cheio do Espírito Santo de Deus. E ser continuamente cheio do Espírito Santo de Deus significa ter o caráter de Deus e ter a palavra de Deus habitando ricamente dentro de você. Outra coisa que nós vemos muito interessante é que esse revestimento de poder, ele é acompanhado por fogo. A palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor porque ele vem para consumir o que não é dele e purificar o que já é dele. O fogo de Deus, ele não vem para nos destruir.
Porque Deus, Ele nunca vem para destruir. Ele nunca vem para amassar. Ele nunca vem para quebrar aquilo que já está quebrado. Ele vem para restaurar. Ele vem para polir. Ele vem para purificar. Ele vem para nos tornar ouro cada vez mais legítimo e parecido com o ouro genuíno de Deus. Assim como o ouro nas mãos do ourives passa várias vezes pelo fogo para que se torne mais puro, nós passamos várias vezes pelo fogo de Deus para que fiquemos cada vez mais puros. Porque lembre, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, trazendo salvação. Mas é o fogo de Deus que nos leva a permanecer na salvação. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E santidade fala de um coração puro. E coração puro vem de passar pelo fogo de Deus e se deixar ser purificado por Deus. Abre lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. 21 a 23 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vimos no início que nós só conseguimos escolher e permanecer nessa escolha de fazer a vontade de Deus, de agradar o coração de Deus, se nós formos revestidos do poder do Espírito Santo dentro de nós. Se nós estivermos continuamente, por isso que a palavra de Deus diz, enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Se você estiver se enchendo continuamente do Espírito Santo, como pastora? Tendo compromisso de ler a palavra de Deus diariamente. Tendo compromisso de ter uma vida de adoração e não de murmuração. Tendo compromisso de obedecer a palavra de Deus, ainda que você tenha que colocar o teu ego debaixo dos pés. Falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros. Amando uns aos outros no amor de Cristo. Tudo isso nos enche continuamente do Espírito Santo de Deus. E só quando você é continuamente cheio do Espírito Santo de Deus, e alguém que é religioso, que só frequenta culto, mas que não lê a Bíblia, que não tem uma vida de oração, que não busca a Deus, que não jejua, que não ora, que não adora, que deixa para adorar só nos cultos, mas não tem uma vida de adoração dentro da sua casa. Porque um religioso não tem vida com Deus, tem vida de igreja, de culto, mas não vida com Deus. E aquele que não tem vida com Deus pode dizer Senhor, Senhor. Porque qualquer um pode aprender a dizer Senhor, Senhor. Mas só dizer Senhor, Senhor não significa que está vivendo segundo o coração de Deus. E por isso que muitos, quando Jesus voltar, vão falar, nós dizemos Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Não vão subir às alturas com Jesus Cristo. Porque só vai estar eternamente habitando com o Pai nas regiões, nos céus, nas regiões onde o Senhor habita, que são os céus dos céus. Só vai habitar com Deus eternamente aquele que se predispôs a fazer a vontade de Deus em todo tempo e lugar. E só é possível isso sendo cheio do Espírito Santo. Estar debaixo do revestimento do Espírito Santo e do poder e do fogo diariamente. 22. Muitos naqueles dias, ainda Mateus 7, 22, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Olha o que eu disse, profetizar não mantém ninguém firme. Não temos em teu nome expelido demônios? Expulsar demônios não mantém ninguém firme.
Não temos nós em teu nome feitos muitos milagres, sinais e prodígios, milagres não mantém ninguém firme. Então lhes direi, Jesus dirá explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Porque só revestido do poder que independe de sinais e prodígios, só cheio do Espírito Santo que independe de estar fazendo milagres e falando em línguas e profetizando. Mas o que aponta que você é cheio do Espírito Santo é um caráter santo, um caráter íntegro segundo o caráter de Deus. É um proceder santo, é um coração reto, é um viver em santidade. E quem é assim não pratica a iniquidade. Logo será conhecido por Jesus Cristo. Ainda que passemos por lutas, o amor de Deus é tão grandioso que ao vir as lutas, e as lutas muitas vezes são permitidas por Deus e é o fogo. Mas quando saímos desse fogo sem ser destruído, porque nós confiamos no amor grandioso de Deus, na fidelidade de Deus, no caráter de Deus, nós depositamos em Deus toda a nossa confiança e escolhemos perseverar nele. Por quê? Porque estamos continuamente sendo cheios do Espírito Santo, nos enchendo do Espírito Santo e da sua palavra, da palavra de Deus. Então nós escolhemos fazer a vontade de Deus a despeito das lutas. Aquele que usa como desculpa o estar passando por lutas para não fazer a vontade de Deus, não está cheio do Espírito Santo. E não fazer a vontade de Deus também é praticar a iniquidade, porque não fazer a vontade de Deus é desobediência, e desobediência vem das trevas, e o que é das trevas é iniquidade. Então a desobediência é uma prática de iniquidade, e aqueles que praticam a iniquidade não vão ser conhecidos por Jesus. Mas aqueles que estão buscando amadurecer em Deus, crescer em Deus com a leitura da Bíblia, com a obediência à palavra, de obediência a obediência, e cada vez mais firmados no Senhor, vão perseverar até o fim, na força que vem dele, porque estão continuamente se enchendo do Espírito Santo de Deus. Tem se passado uma ideia errônea para o povo de Deus sobre cultos de busca de poder. Eu sei que eu estou colocando a minha cabeça a risco falar isso, mas eu vou falar. Quem disse que cultos de busca de poder é aquele frenesi onde todos ficam gritando e ninguém entende ninguém, onde cai aqui, cai acolá, cai aqui, acolá, e um empurra o outro e ninguém se entende, um quase que bate no outro e parece uma legião de loucos. E quando saem dali, ao virar a esquina, estão falando mal do irmão, estão mentindo. Não estão se importando com a necessidade do irmão que está passando fome. Estão vivendo só os seus interesses e a sua vidinha. Que poder é esse que foi buscado? O poder que precisamos buscar é o caráter de Jesus. É o poder da palavra de Deus nos transformando de dentro para fora. Quem dera que os cultos de busca de poder fossem joelhos no chão, lendo a Bíblia e orando e se arrependendo e clamando: Senhor, imprime em nós o teu caráter, para que façamos escolhas certas e não pequemos contra ti. Continuando, também ser revestido do poder de Deus, ser batizado pelo Espírito Santo e pelo fogo, também tem o intuito de sermos testemunhas em palavras e ações da vida e do caráter
de Jesus Cristo. Vamos lá para Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos o poder do Espírito Santo dentro de nós, não para ter, não para adquirir coisas. Eu estou farta desses testemunhos de aquisições. E aqui em nenhum momento fala que nós vamos ser cheios do poder do Espírito Santo para ter. Aqui fala para ser. Ser testemunha. Você é uma testemunha do caráter de Deus quando você vive o caráter de Deus. Você é uma testemunha do amor de Deus porque você vive o amor de Deus. Você é uma testemunha da palavra de Deus porque você lê, obedece e vive a palavra de Deus. Você é uma testemunha da paz que Deus traz porque você experimenta ela na sua vida. Nós somos revestidos de poder para isso. Experimentar e testemunhar o amor de Deus. Experimentar e testemunhar a paz de Deus. Experimentar e testemunhar a vida de Deus. Experimentar e testemunhar a retidão de Deus. Experimentar e testemunhar a graça de Deus. Experimentar e testemunhar a santidade de Deus. Mateus 28. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ser batizado no Espírito Santo é receber também a autoridade que vem de Jesus Cristo, porque foi dado a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. E cristão significa pequeno Cristo, isto é, expressão de Jesus Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo, logo a autoridade que está sobre Jesus, ele a divide conosco. Mas autoridade para quê? Para impor sua vontade? Autoridade para exigir algo de Deus, para barganhar com Deus? Não. Autoridade para, primeiro, ir. Escolher ir. Segundo, fazer discípulos de Jesus, não teus, discípulos de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar toda a palavra de Deus. Tudo que Jesus ordenou nos evangelhos e tudo que nos é ensinado nas cartas do Novo Testamento. Quer expressar a autoridade de Cristo na sua vida? Saia da zona de conforto e vá fazer discípulos de Jesus Cristo. Invista nisso. E ensine a todos que Deus colocar no teu caminho a guardar a palavra.
de Deus. Porém, você só tem autoridade para ensinar se você também estiver aprendendo a guardar a palavra de Deus e a vivê-la na sua vida. Do Senhor Jesus vem a autoridade e a capacitação para ensinarmos a palavra. Você não ensina a palavra porque você sabe falar bem, porque você é carismático, porque você sabe se expressar. Deus até dá, e são talentos que Deus dá. Mas todos podem ensinar a palavra de Deus, desde que estejam cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, já não vivendo mais você mesmo, mas Cristo vivendo em você, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus têm que ser vividos na prática. Fazer discípulos para Jesus é exatamente isso. Ensinar a palavra e falar, agora vou te ensinar a praticar. Sabe como? É só praticar. É só obedecer. Se a palavra de Deus diz, perdoai a todos que te fizeram mal, não tem mistério. Esqueça as tuas emoções e obedeça. Perdoe. Se a palavra de Deus diz, ame os seus inimigos, orai por eles, abençoai os que amaldiçoam você, não tem mistério. Ignore as suas emoções e obedeça, porque obedecer não depende de emoções. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. Jesus veio como um homem e ele tinha emoções. Eu fico imaginando quantas vezes Jesus sentiu vontade de revidar, de chegar, olha, eu sou filho de Deus e se eu quiser, basta eu mandar e você vai morrer agora. Mas ele não o fez. A única frase que Jesus falou na cruz foram duas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, está consumado. Ele não amaldiçoou. Você imagine pelo que as emoções Jesus estava passando naquela cruz, pelas pressões, diz que ele foi cercado por touros de Bazã, que são principados, potestades, todos os espíritos malignos de todo o pecado da humanidade. Imagina o peso sobre Jesus Cristo. E ele não amaldiçoou. Quando somos revestidos do poder, nós aprendemos a nos dispor a ensinar a palavra de Deus e temos isso como prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Bom, minha prioridade é acordar, escovar os dentes, tomar meu café da manhã, trabalhar, almoçar, trabalhar, voltar para casa, ver um bom filme, dar atenção para minha família, ver novamente um pouquinho de televisão, jantar, escovar os dentes, dormir, porque amanhã é outro dia. A palavra de Deus diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. O que significa isso? O mundo vive assim. Não estou dizendo que você vai deixar de escovar os dentes, senão você vai enriquecer cada vez mais o dentista. Não estou dizendo que você vai deixar de tomar banho, porque senão você pode ter uma doença de pele. Eu não estou dizendo que você vai deixar de comer, a não ser que Deus seja um propósito que Deus coloque na tua vida em algum momento, como jejum, porque senão você vai enfraquecer e desnutrir. Não estou dizendo que você deixe de dar atenção à sua família, porque ninguém pode dizer que em nome de Deus eu ignoro a minha família, porque família é projeto de Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha tempos para ver um pouquinho de televisão, de lazer, se bem que a televisão se tornou esgoto das trevas, está cada vez mais difícil ver algo que preste na televisão. Eu não estou dizendo que você vai deixar de conversar com um amigo, esparecer a mente, de passear no parque, de ir a uma praia, ir a um cinema, logo escolhendo bem o que você vai ver. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a vida é feita de prioridades. E ler a palavra e ensinar a palavra a quem precisa, a todos que estão ao teu redor, aproveitando, insta que oportuno ou não,
tem que ser uma prioridade na sua vida. Porque ler a Bíblia e ensinar a Bíblia a pelo menos uma pessoa no dia tem que ser uma prioridade. É questão de vida ou morte para você e para a pessoa. Quando você passa um dia sem fazer isso, está dizendo: Jesus, eu não te priorizo. Você não precisa de muito tempo para isso. 15 minutos lendo bem a palavra aos pés do Senhor pode fazer a diferença na sua vida. E olhar para alguém que está no sinal do teu lado, entregar uma folha e falar: Jesus te ama. Ele quer fazer a diferença na vida. Sabe que ele morreu na cruz por você? Pode fazer a diferença. Até quando a omissão vai fazer parte da sua vida? Você foi revestido de poder para quê? Para viver a sua vidinha bem poderosamente? Vamos abrir Marcos 16, de 15 a 18. Eu estou falando para mim mesmo, mas glória a Deus, toda honra e glória a Deus, mas eu tenho consciência de que eu tenho vivido isso. E a minha vida, o meu marido está aqui ouvindo, é bem atribulada. Mas eu encontro tempo, nem que seja de madrugada para alguém ler, de colocar nem que seja um versículo na internet, ou dar um telefonema, ou falar com alguém, ou aconselhar. Nós fazemos tempo para o que é importante. Marcos 16, de 15 a 18. Marcos 16, de 15 a 18, diz assim: E disse-lhes, Jesus está falando, ide por todo mundo. Mais uma vez está falando ide. É uma sugestão? Está no imperativo, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai, pregai, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Primeiro, Jesus precisa contar com aqueles que vão viver o ID, para que vidas sejam salvas. Segundo, Jesus precisa contar com aqueles que vão abrir a sua boca e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas ele não quer nem ouvir. Aqui fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isso não compete a você. Compete a você ir e pregar. Se ele vai aceitar ou não, aí é ele Deus. Mas, se ele aceitar, você vai ter o prazer de ver as manifestações do Espírito Santo na vida e através da vida desse que você teve a honra de pregar. E outro princípio que nós vemos aqui é que as manifestações espirituais só ocorrem acompanhando a pregação e o ensino da palavra de Deus. Porque diz no versículo 17 que estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Por que eles creram? Porque lhes foi pregado a palavra. Lhes foi ensinado a palavra. Não existe sinais, prodígios vindos de Deus se não for acompanhando o ensino da palavra. Por isso não existem cultos de manifestações espirituais se não houver ensino da palavra. Eu duvido desses cultos, onde se priorizam só manifestações e não se valoriza o ensino da palavra. Ensinar, ler e ensinar a palavra tem que ser uma prioridade na vida de todo cristão.
Atos 4:30. Nós estamos quase no fim, quase. Atos 4:30. Olha o que diz. Atos 4:30 diz assim. Vamos ler do 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Anunciar com intrepidez a palavra vem antes dos milagres, dos sinais e dos prodígios. A palavra, o ensino da palavra sempre tem que ter a prioridade. O coração do homem só é transformado pela atuação do Espírito Santo através da palavra. Em Atos 2:37, Atos 2:37, vamos abrir lá, Atos 2:37, diz assim. Atos 2:37 está escrito. Ouvindo eles estas coisas, ouvindo. Lembre-se, Pedro estava pregando. Porque falaram que eles estavam bêbados, porque estavam falando em línguas. E aí Pedro se levantou e começou a descascar. Começou a pregar. Pedro era meio descascador. Era intrépido. E eles, ouvindo o que Pedro estava pregando, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O coração deles foi compungido porque eles viram as línguas? O coração deles foi compungido porque eles viram milagres, sinais e prodígios? Não, o coração deles foi compungido com a pregação da palavra. Precisamos pregar e ensinar a palavra de Deus, insta que oportuno ou não, não importando se é para uma multidão ou para uma vida. Abre lá Atos 2:41, olha que mostra, Atos 2:41. Pedro pregou e uma multidão ouviu Pedro pregando. E aí diz aqui em Atos 2:41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro pregou para uma multidão. Mas em Atos 8, abre lá em Atos 8. Atos 8, 34 a 38, olha o que diz. Atos 8, 34 a 38 diz assim. Então, Filipe ele foi arrebatado até onde estava o eunuco na carruagem lendo Isaías. Todo mundo conhece essa história. E aí diz assim no versículo 34, Atos 8, 34. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continua. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo o eunuco, disse para Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele se converteu. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Deus levou Filipe, arrebatou Filipe para outro lugar só por causa de uma vida. Um eunuco que estava lendo Isaías, e Deus viu o coração, a sinceridade, a fome deste único homem, e levou Filipe para lá.
Filipe estava numa cidade pregando para uma multidão, estava lá, e Deus tirou ele de lá e levou para uma vida. Porque para Deus, tanto a multidão como uma vida valem a mesma coisa. Há pregadores que só querem pregar para a multidão. Mas eu particularmente me importo com vidas. Vida a vida. Continua aqui. E quando nós ensinamos a palavra de Deus, que é a verdade de Cristo, corações são realmente libertos dos sofismas de Satanás. Veja bem, se você vê que irmãos estão presos a sofismas, não só ímpios, mas até mesmo aqueles que se dizem cristãos, estão presos a mentiras, e você deixa para lá, você faz que nem Caim, que tenho eu com meu irmão, por acaso eu sou tutor dele? Mas a palavra de Deus prega, exorta, ensina a palavra, insta que oportuno ou não. Oportuno será quando, porque se ele receber, você vai ver que ele recebeu e você vai ver uma pessoa sendo liberta. Mas se não for oportuno, prega a si mesmo. E se essa pessoa ignorar, lembra que Jesus falou, vá e pregue, entre numa casa. Se aquela casa aceitar, toda aquela casa será salva. Se não aceitar, você sacuda os pés no tapete e vai embora. O que significa isso? Vocês fizeram a parte de vocês, agora a escolha é deles. Abre lá em Atos 3, de 12 a 20. Atos 3, de 12 a 20, olha o que diz. Eu preguei no outro dia sobre a cura do coxo. O coxo foi curado. Quem lembra? O coxo estava à porta do templo e ele foi curado. E aqui diz no versículo 11. Apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha só, não fomos nós não. Vocês estão aí atônitos, perplexos, olhando como se nós fôssemos quase deuses. Olha, não fomos nós não, nós somos humanos que nem vocês. Aí ele diz no versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus Cristo, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. E até o 20. Um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo coxo, pelo nome desse é que fortaleceu a este coxo, que este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este coxo saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Esses homens haviam, esses mesmos homens a qual Pedro estava pregando, tinham gritado, crucifica-o! Solte Barrabás e crucifica Jesus! Pedro podia falar, eu vou perder meu tempo para pregar para aqueles que mandaram meu mestre Jesus para a cruz? Eu não. Mas porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus o perdoou.
O mesmo Pedro que Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. O mesmo Pedro que Jesus falou, sobre ti levantarei a minha igreja, a pedrinha que está sobre a pedra que sou eu. Este mesmo Pedro que negou Jesus foi perdoado e foi usado com intrepidez. E porque ele entendeu que Jesus o perdoou, mesmo ele tendo negado Jesus 3 vezes, quem disse que o fato dele negar Jesus 3 vezes não foi tão ruim quanto aqueles que mandaram Jesus para a cruz? Foi negar também. Foi negar. Eles negaram Jesus mandando ele para a cruz. Pedro negou Jesus por medo de ser reconhecido e ser também mandado para a cruz. Mas Jesus o perdoou. Assim como Jesus estava na cruz e falou sobre aqueles que estavam mandando ele para a cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou Pedro e porque Pedro experimentou esse perdão, ele foi e pregou para os mesmos que haviam mandado Jesus para a cruz. Deu a eles a chance de arrependimento. Deu a eles a chance de se converter. Tirou deles o foco. Olha, não coloque o foco em nós, porque nós somos homens, mas coloque o foco em Jesus Cristo, o Senhor, que pode salvar a alma de vocês. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e só ela vos libertará. O que você está fazendo com revestimento de poder sobre a tua vida? Você está pregando a verdade para que vidas sejam libertas? O revestimento de poder nos impulsiona a pregar e ensinar a palavra, colocando foco só em Cristo, não na pessoa que está pregando. Em nome de Jesus, eu jamais quero que alguém coloque o foco em mim. Eu rio como você, eu choro como você. Eu tenho vontade de chutar o balde como você. Eu tenho vontade de muitas vezes de desistir como você. Eu fico doente como você. Eu fico cansada como você. Eu tenho vontade de bater na pessoa como você. Eu fico irritada como você. Mas eu apenas sou um instrumento para que você coloque os seus olhos em Jesus e na sua palavra. Em Jesus e na sua palavra. O revestimento de poder nos ensina a sermos intrépidos em Cristo Jesus. Para pregar e ensinar a palavra de Deus, sempre cheios do Espírito Santo. Vamos abrir em Atos 3,16. Olha o que está escrito aqui. Atos 3,16. Atos 3,16 diz assim. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Aqui Pedro estava colocando o foco totalmente em Jesus. É tudo pela fé em Jesus. Não é pela fé no meu carisma. Não é pela fé na minha maneira intrépida de falar. É pela fé em Jesus. Atos 4, 8. Olha o que diz. Atos 4, 8. Porque Pedro era intrépido. Porque Pedro era intrépido e ousado. E não recuava nem receava pregar insta que oportuno, não? Está aqui em Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Ele não estava cheio do Espírito Santo. Eu não vi nenhuma cena de Pedro quicando aqui, ou participando de cultos de busca de poder. Pedro apenas obedecia, lia a palavra e vivia a palavra. E pregava a palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo
e anciãos. Até aí. Cheio do Espírito Santo, ele falou para autoridades, para os anciãos que eram autoridades no meio do povo. Atos 4:13 diz: ao ver a intrepidez de Pedro, porque Pedro era intrépido, porque ele era cheio do Espírito Santo. João também, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você é cheio do Espírito Santo quando você tem uma vida com Jesus. Dia a dia. Aprendendo aos pés dele. Então você é cheio do Espírito Santo. Agora, Atos 4:19. Mas Pedro e João lhes respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E eles eram cheios do Espírito Santo porque eles tinham uma vida com Jesus. Porque eles tinham uma vida com Jesus, eles eram cheios do Espírito Santo. Porque eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram intrépidos. E porque eles eram intrépidos, eles não deixavam de anunciar a palavra de Deus, ainda que isso lhes custasse a vida. Porque para eles importava obedecer a Deus e agradar a Deus e não a homens. O revestimento de poder também nos capacita a aprender e a escolher não paralisar diante das ameaças e perseguições. Quem disse que nós não vamos sofrer perseguições? A palavra de Deus diz que aquele que quiser que escolher viver piedosamente será perseguido. O próprio Jesus falou: se odiaram a mim, quanto mais a mim odiarão a vocês também. Acautelai-vos, porque vos entregarão a tribunais e odiarão a vocês. Serão perseguidos por amor ao meu nome. Mas ele falou: ficai em Jerusalém, apesar de eu ter falado que vocês vão ser perseguidos, ficai em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder. Para quê? Para permanecer firme na minha vontade, em obediência a mim, vivendo para mim, apesar das perseguições e das ameaças. Quando somos ameaçados e perseguidos, quando somos cheios do Espírito Santo, nós não perdemos tempo em revidar. Porque o inimigo quer que a gente revide. Porque quando a gente está gastando energia para revidar, a gente está gastando energia que deveria ser veiculada para ensinar, para edificar, para consolar, para exortar e não para revidar. Quando nós escolhemos não revidar, nós estamos dizendo: eu creio na justiça que vem de Deus. Eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Quando somos revestidos do poder e cheios do Espírito Santo, nós oramos e escolhemos prosseguir anunciando o Evangelho, pregando e ensinando a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Atos 4:29. Agora estamos realmente caminhando para o fim. Atos 4:29, olha o que diz. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Esse tem que ser o nosso desejo. Senhor, olha para as ameaças. Senhor, olha para as mentiras que estão falando de mim. Senhor, olha por todos que estão se levantando contra mim. Senhor, olha para os laços que estão tentando colocar nos meus pés. Olha para isso, Senhor. Mas eu escolho, cheio do Espírito Santo, anunciar a palavra com intrepidez. Romanos 12. Romanos, capítulo 12, versículo 14, olha que diz:
Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Talvez você não queira conviver com esta pessoa, mas você não pode ficar falando mal dela. Você não pode amaldiçoá-la. Você tem que bendizê-la. Como? Orando por ela. E se um dia ela chegar até você, fale a verdade a ela. Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, a Deus, me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas. Olha o fogo. Olha o fogo sobre a sua cabeça. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que apareceu sobre a cabeça deles? Línguas de fogo. Quando você não torna ninguém mal por mal, quando você se esforça para fazer o bem a quem for, quando você se investe em ter paz no que depender de você, quando você não se vinga, não tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, pelo contrário, você dá de comer, dá de beber, supre necessidades até aquele que se diz o teu inimigo, você é cheio do Espírito Santo de Deus, porque brasas vivas, línguas de fogo vêm sobre a sua cabeça. Oh, Hashiliri cantarabalaias. Ori cantaralaranchaias. Já pararam para pensar nisso, que é a mesma manifestação? Romanos 13, 8, olha o que diz Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei de Deus. Sempre precisamos estar escolhendo amar, abundar e superabundar no amor para com quem for necessário. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. E o próximo inclui o teu inimigo, que se diz teu inimigo. De sorte que o cumprimento da lei de Deus é o amor. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, de 12 a 13. Olha o que diz. 1 Coríntios 4, de 12 a 13. Vamos ler do 11 a 13. Ei, aqui está falando de homens de Deus, tá? O que a gente vê agora está falando de homem de Deus. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa era a carta de apresentação dos homens de Deus aqui. Eles eram considerados como loucos, desprezíveis, sofreram fome, sede, nudez, foram esbofeteados e não tinham morada certa. Davam tudo de si, trabalhando com as suas próprias mãos. Quando eram injuriados, eles abençoavam, não amaldiçoavam.
Quando eram perseguidos, eles suportavam na força de Deus. Quando eram caluniados, eles procuravam a paz. Não pagavam com a mesma moeda. E eram considerados como lixo do mundo e escória de todas porque agiam assim. Porque nadavam contra a correnteza do mundo. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, de 8 a 11, olha o que diz. Carta de 2 Coríntios 4, de 8 a 11, diz assim. Em tudo somos atribulados. É uma afirmação. Não. Crente que é crente é só vitória. Pegue um marcador de texto preto e passe então nesse texto da sua Bíblia. Para nunca mais você ler. Porque aqui fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não paralisamos na angústia. Perplexos, porém não desanimados. Não desanimamos diante da perplexidade dos problemas. Os problemas não nos paralisam, não nos desanimam. Perseguidos, porém não desamparados, porque nós e Deus somos maioria, e a palavra de Deus diz, eu nunca te deixarei, nem nunca te desampararei, e ainda diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, ainda que todos nos virem as costas, Jesus nunca vai nos abandonar. Abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, os teus pés estão firmados em Deus e você não vai ser destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vinda se manifeste o nosso corpo, em nosso corpo. A sua vida, isto é, a vida de Jesus, se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, vou ler de novo, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quer manifestar Jesus? Você vai ser entregue todos os dias à morte por causa dele. Aquele que não quiser pagar o preço de ser perseguido, caluniado por amor de Jesus, não é digno. Quando eu falo aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não vai salvá-la. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai salvá-la. E aquele que quiser reter a sua vida, não perdê-la por amor de mim, vai perdê-la. Aquele que não tomar a sua cruz e carregá-la não é digno de vir após mim. O que é carregar a cruz? É passar pelas lutas e tribulações, pelas perseguições, olhando firmemente para o autor e consumador da fé e crendo que ele é digno de que você permaneça firme, porque ele deu a vida dele na cruz por você. Mas nós só vivemos isso se formos revestidos do poder do Espírito Santo. Só cheios do Espírito Santo que não nos entregamos ao desânimo, não nos prendemos à amargura, nem ficamos presos no medo. Mas escolhemos perseverar no amor de Deus e praticar esse amor nos dispondo a ensinar e ajudar vidas com a palavra de Deus. A perseguição já não vai nos levar a uma crise existencial. Eu vejo cristãos que vivem em crise existencial. Está lhe faltando ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vejo cristãos vivendo num azedume. Está lhes faltando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vejo cristãos que só vivem se vitimando. Eu sou a vítima. Está lhes faltando ser cheios do Espírito Santo de Deus. Estou vendo cristãos que não estão agindo com ousadia, com intrepidez, não estão tomando a firme decisão de permanecer firme na vontade de Deus. Está lhes faltando ser cheios do Espírito Santo de Deus.
Só cheio do Espírito Santo de Deus é que somos fortalecidos em Deus para fazer toda a vontade de Deus. Amém? Que você medite nessa palavra. É a palavra para os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas. Jesus está passando a peneira. Jesus está levantando a noiva dele. E a noiva dele é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém.